Bom, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, um bom dia a todos. E nesse bom dia eu transmito toda a minha energia, toda a minha paz, todo o meu entusiasmo. Que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Eu queria até fazer algo diferente, eu queria dar um bom dia a todo mundo que está aqui nos assistindo. Eu consigo ver, gente, quem é que está assistindo. Um bom dia, Luiz, um bom dia, Maria Cristina Martins Ferreira, um bom dia, Elaine, abraço, Elaine. Um bom dia, Felipe, Silvânia, Adriana, Deisimar, Amélia, Maria Regina, Odete, Ana Bolos e Tortas. Gente, ó, já tem tanta gente que se eu der bom dia a todo mundo, eu acabo podendo esquecer alguém. Sintam-se todos abraçados. Eu estou recebendo vocês assim, no acolhimento do meu lar, porque esses são dias de confinamento, são dias de coronavírus, e a gente poderia substituir a palavra confinamento pela palavra recolhimento, porque estamos todos recolhidos dentro dos nossos lares para poder refletir a nossa vida, para poder repensar as nossas existências. Eu peço perdão por algumas interferências, a começar por essa tela um pouco escura, porque, na verdade, nós conseguimos aqui um webcam que nos permitisse um bom áudio, mas como estamos contrário à luz, vocês estão me vendo assim um pouco escuro. Talvez a minha camisa aqui é verde, vocês estejam vendo preta, mas não tem problema. A intenção é que nós cheguemos até vocês e possamos, assim, levar essa palavra de estímulo, essa palavra de esperança, essa palavra de fé. Se tiver algum barulho, algum ruído externo, também não se incomodem, porque aqui em casa eu tenho Francisco e Clara. Clara, eu consegui que descesse para fazer um passeio matinal. Bom, aqui embaixo, gente, na rua, que é uma rua fechada, pode deixar que ela não vai ter contato com ninguém. E Francisca é o cachorro que está aqui do lado, o Chico, está aqui nos ouvindo, mas eu fiz um trato com ele. Chico, ó, durante a nossa palestra você não vai latir. As nossas palavras iniciais, elas são de gratidão. Gratidão a esta casa tão querida, gratidão a esta casa onde sempre me sinto acolhido. Aliás, eu escrevi isso para vocês, só que eu acho que eu escrevi no private chat e não chega isso para vocês. Eu não consigo escrever no live comments, mas eu tenho uma gratidão profunda a esta casa, a Magali, que se estiver me ouvindo ou depois se me escutar, um beijo, Magali. Um beijo a todos vocês. E minha outra palavra inicial é alegria. Alegria porque nós podemos ser alegres mesmo nesses dias de angústia, de apreensão, quando todos estão sentindo medo. Nós podemos ser alegres porque temos Jesus ao nosso lado, porque os benfeitores nunca nos desampararam e permanecem junto de nós. Vamos começar? Eu vejo que vocês conseguem interagir comigo, então qualquer coisa, vamos nos falando, ainda que à distância. A nossa proposta para o dia de hoje é refletirmos a Páscoa na visão espírita. Mas eu quero inicialmente fazer uma breve digressão histórica, porque a Páscoa é uma festa essencialmente judaica. E como é celebrada a Páscoa para os judeus? Bom, primeiro eu preciso dizer que os judeus foram cativos no Egito durante 400 anos. E para que pudessem sair do Egito e migrar para a terra prometida, a terra de Canaã, conforme narram as Escrituras, conforme narra o Antigo Testamento, o texto da Gênesis, um dos grandes patriarcas daquele povo, o patriarca Moisés, ele foi pedindo ao faraó à época que pudesse permitir que o seu povo seguisse o seu destino histórico e volvesse à terra da Canaã, que hoje sabemos que é Israel. Mas o faraó não deixou que os israelenses saíssem do Egito, porque lá eles eram escravos, porque lá eles trabalhavam para os egípcios. Então conta o texto da Gênesis e também o texto do Êxodo, que Deus começou a enviar 10 pragas para que, sensibilizando o povo egípcio e sensibilizando o faraó, o povo hebreu, o povo de Israel pudesse ser libertado. E a 10ª praga é uma praga que tem muito a ver com os dias de Páscoa, porque conta o texto do Êxodo que Deus mandou o seu anjo para que todos os primogênitos pudessem ser mortos. Não só os primogênitos dos egípcios, mas também os primogênitos dos animais. E uma coisa foi feita para que os primogênitos dos hebreus não fossem mortos. O anjo do Senhor
Nós sabemos que quando falamos em anjo do Senhor, são comunicações mediúnicas. Veio até Moisés e ele disse assim: peça ao seu povo que mate um cordeiro e que possa, com o sangue desse cordeiro, passar na porta da casa de todo israelense. Porque quando o anjo passar para matar o primogênito de cada casa, ele vai saltar a casa onde houver um primogênito hebreu, de forma que os primogênitos hebreus não serão mortos apenas os primogênitos egípcios. Então, Pessa, que quer dizer Páscoa, uma das significações quer dizer saltar ou pular, porque a 10ª praga, quando o anjo do Senhor viria para matar os primogênitos, ele iria saltar a casa dos hebreus, porque estaria com o sangue do cordeiro. Essa é a primeira significação da palavra Pessa, que quer dizer Páscoa, que é uma festa dos judeus. Mas a palavra Pessa quer dizer uma outra coisa, porque após aquela 10ª praga, onde todos os primogênitos egípcios foram mortos, o faraó resolveu libertar o povo hebreu, porque pensou: olha, esse Deus de Israel realmente é muito forte. Eu não posso, com os deuses pagãos, que são os deuses adorados pelo nosso povo, ter com esse Deus de Israel. Eu hei de libertar esse povo. E aquele povo que ficou 400 anos no cativeiro, começou a peregrinar 40 anos no deserto, passando as mais diversas adversidades, passando por dias de fome, passando por dias de seca, até chegar à terra prometida. Então a palavra Pessa, que em hebraico quer dizer Páscoa, quer dizer saltar, o verbo pular, mas também quer dizer passagem, porque o povo hebreu, que de 400 anos no cativeiro, teve uma passagem de 40 anos no deserto, até chegar à terra prometida, até chegar a Israel e encontrar aquele porto seguro. Então, todo ano, durante 7 dias, eles comemoram a fuga do cativeiro e a libertação para o encontro da terra prometida. Esta é uma festa, então, essencialmente judaica. Mas os cristãos católicos, os cristãos protestantes também comemoram essa festa. De que forma? Porque também nesses 7 dias, mais especificamente na sexta-feira, no sábado e principalmente no domingo, que os cristãos chamam de Sexta-feira da Paixão, Sábado de Aleluia e Domingo de Páscoa, os cristãos comemoram aquele que foi o Calvário de Jesus. Porque na sexta-feira de Páscoa, Jesus foi morto, morreu numa cruz de martírio. E no domingo, que é o domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou ao 3º dia. Observem que agora não mais um cordeiro animal veio salvar o povo egípcio, mas agora um cordeiro homem, um filho de Deus, veio salvar todo o povo da época dos seus pecados. Veio remir os pecados dos homens para que eles pudessem se libertar. Observem como o Novo Testamento está vinculado ao Antigo Testamento. E porque nas igrejas ainda hoje se canta: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Daí os cristãos católicos, os cristãos protestantes celebram a Sexta-feira da Paixão, o Sábado de Aleluia e principalmente o Domingo de Páscoa, quando o Cordeiro, Filho de Deus, ele morreu por nós para a remissão dos nossos pecados, libertando o povo, não mais o povo cativo de Israel, mas o povo que Jesus veio curar para encontrar a paz. Mas essa festa para os cristãos não é a festa dos coelhinhos, nem a festa dos ovos de Páscoa, que veio muito tempo depois. É a festa onde Jesus, após morrer por amor aos homens, morrer por remissão aos pecados dos homens, ele retorna um corpo de carne no 3º dia. O que os católicos e protestantes celebram é que Jesus venceu a morte e voltou num corpo de carne, cumprindo a sua promessa de que não morreria, de que retornaria e ficaria com todos até o findar dos tempos. Fiz uma breve digressão histórica para agora entrar na significação de tudo isso para nós, os espíritas.
De vez em quando aqui o meu computador dá uma apagada, é a proteção de tela. Mas eu volto logo que imediato. Se houver alguma interrupção, vocês podem acenar para mim. Bom, o que a Páscoa tem a ver conosco, os espíritas? Qual a significação de toda essa digressão histórica para nós, os espíritas? Primeiro, amigos que estão me escutando, nós, os espíritas, não comemoramos o Pessah, a Páscoa em hebraico, nem na sua conotação judaica, nem na sua conotação das religiões tradicionais. Nós não estamos vinculados a ritos, às cerimônias, mas nós podemos pegar o aprendizado, as metáforas, as analogias e trazer significado para as nossas existências. Como assim, Rafael? E eu quero agora fazer pontes com o ensinamento dos hebreus e depois ponte com o ensinamento dos nossos colegas, companheiros das religiões cristãs tradicionais. Vamos começar lá fazendo uma ponte com os hebreus. Porque observem, eles passaram 400 anos no Egito e depois 40 anos num período de libertação, num período de passagem. Qual o período que nós, espíritas, sabemos que estamos passando? Período de transição planetária, período de definições, período de reforma íntima, período de regeneração, período onde nós deveremos mostrar a que viemos, deveremos empregar um sentido à nossa vida. E como podemos aproveitar essa metáfora para um aprendizado para nós, os espíritas? Observem, a palavra Egito, em hebraico, quer dizer Mitzrayim. E Mitzrayim quer dizer estreiteza. Aquilo que nos tolhe, aquilo que nos prende. E o que é aquilo que nos tolhe, o que é aquilo que nos prende? Os nossos vícios. Aquilo que nos torna ainda preso à matéria. Segundo a questão 785 do Livro dos Espíritos, há duas coisas que nos prendem, nos impedem de ter a paz e nos dificultam nesse caminho de reforma, nesse caminho de transição: o orgulho e o egoísmo. Daí podemos entender que estamos igualmente num período de passagem, num período de transição, num período de reforma íntima para chegar à Terra Prometida, ao mundo de regeneração, aos dias de paz, à plenitude, ao nirvana, como dizem os orientais. E para acelerar esse processo, Deus, à semelhança das pragas do Antigo Egito, nos manda, entre aspas, as pragas da modernidade, que responde pelo nome de coronavírus, que responde pelo nome de confinamento forçado, que responde pelo nome de fazer repensar-nos determinados valores, repensar as nossas atitudes no mundo, repensar as nossas existências e poder progredir. Eu gosto muito de uma questão do Livro dos Espíritos, e eu aqui tenho que controlar a hora, porque quando estou conversando com vocês, ainda que nesse Se Vira nos 30, eu acabo me empolgando. Sinto-me falando pertinho de vocês, lá no nosso auditório do Leôncio de Albuquerque. Eu gosto muito da questão 728 e 737 do Livro dos Espíritos, mais especificamente a questão 737, quando Kardec indaga: porque Deus envia os flagelos destruidores à humanidade? Porque Deus envia as pragas do Egito, na metáfora da Páscoa? Porque Deus nos envia o coronavírus, para que nós atinjamos a terra prometida. Olha a Pessah aí, olha a Páscoa aí, para que o nosso mundo possa se regenerar mais depressa, para que nós possamos nos transformar, para que nós, através desse coronavírus, possamos alcançar um estágio mais rapidamente do que sem ele nós não conquistaríamos. Então, quando vemos todas essas coisas acontecendo, que nos dão medo, que nos dão aflição, nós devemos entender que tudo está sob o comando de Deus e dos bons espíritos para nos fazer chegar a algumas conclusões. E são a essas conclusões que eu quero refletir com vocês nesta manhã de hoje. A primeira conclusão é: nós precisamos repensar a nossa espiritualidade. Porque observem, Pessah, Páscoa,
É tempo de repensar a nossa espiritualidade. Porque notem que no mundo hoje, quão egoístas nós somos. Quão orgulhosos nós somos. E se pudéssemos definir orgulho e egoísmo em dois brocardos do popular, poderíamos utilizar o egoísmo: se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Observem se nós hoje não agimos dessa forma. Se temos pouca farinha, que ela seja para nós. E o orgulho, quando nos sentimos a última bolacha do pacote. Observem se nós, muitas vezes, não nos achamos o mais importante. Apenas a nossa opinião é a valiosa, em detrimento de todos os outros. Apenas as nossas coisas são as significativas. E para nos tirar desse estado de pensamento, desse estado de acomodação, Deus nos envia o coronavírus, essa praga do Egito, para nos levar a um estado de Pêssah, de Páscoa, de transição, para que nós cheguemos mais rapidamente a uma espiritualização. Porque observem, as bolsas estão caindo, grandes fortunas estão se dilapidando, os países estão tendo que repensar suas projeções econômicas. Qual a finalidade de tudo isso? Nós podermos mergulhar internamente e pensar: qual o nosso valor? Aquilo que temos ou aquilo que somos? Porque aquilo que temos, nossos carros, nossas casas, nossas ações na Bolsa de Valores, em Dow Jones, tudo isso nós perdemos. Basta um pequeno vírus invisível a olho humano para que tudo se dissipe. Mas aquilo que nós somos, a curva de ternura que fazemos com as pessoas, a amizade que temos uns com os outros, e eu vejo Isabel, eu vejo Felipe, eu vejo Reinaldo, eu vejo Beth, eu sei que são amigos que nós conquistamos, isso não se perde. O conhecimento que nós adquirimos, isso não se perde. Que nós possamos, então, através desses dias, repensar o sentido das nossas vidas e comemorar a festa do Pêssah, da Páscoa, nos espiritualizando. Mas nós chegamos a uma outra conclusão, que é a conclusão da imortalidade da alma. Porque observem, naquela transição dos 40 anos para a terra prometida, muitos judeus faleceram. Faleceram de fome, outros faleceram desencarnando, mas observem, Deus com o maná dos céus, conforme nos diz o texto do Êxodo, foi alimentando a todos, porque a providência divina nunca nos desampara. E qual o ensinamento que nós temos? Nós somos espíritos imortais. Muitos de nós iremos desencarnar, ou desencarnar nesse processo do coronavírus, ou desencarnar em outros processos. Eu, que sou lá de Itapiruna, costumo ouvir os meus antepassados, os meus avós, os meus bisavós dizendo assim: meu filho, de morte morrida, de morte matada, de doença ou de causas naturais, nós vamos desencarnar. Mas o mais importante é que nós continuaremos vivos, porque a morte não existe. Permitam-me dizer testemunho pessoal para cada um de vocês. Eu, desde a minha tenra infância, quando muitos achavam que eu era esquizofrênico, eu vejo os espíritos, vejo pessoas que já desencarnaram. E eu posso dizer para vocês, de coração aberto, ninguém morre. Então, esses que estão desencarnando pelo coronavírus, seja na Itália, seja nos Estados Unidos e agora no Brasil, estão continuando o seu périplo espiritual, porque desencarnam hoje e depois retornarão, como nossos filhos, como nossos amigos, porque também nós um dia vamos desencarnar. Porque nós não somos desse mundo. Somos espíritos imortais passando uma experiência carnal e não o contrário. É bem certo que quando um familiar, quando um parente desencarna, fica a saudade. Fica aquele sentimento de anos de convivência junto. Mas a certeza do reencontro nos dá essa esperança, nos dá essa certeza de que, ao reencontrar-nos, reataremos os laços de amizade, os laços de família. Daí, sigamos com Deus e na certeza de que, quando perdemos um relógio,
Meu celular, meu computador apagou de novo, mas a gente continua. Perdemos um celular, mas pessoas não perdemos jamais. Um aprendizado, então, que temos com essa pandemia é repensar a imortalidade da alma, porque nós somos imortais. Uma terceira conclusão a que chegamos é a conclusão do valor das nossas famílias. Porque, observem, naquela transição do Pêssar, quando aqueles homens e mulheres notáveis ficaram transitando durante 40 anos no deserto, os laços de família se tornaram mais fortes. Se formaram as 12 tribos de Israel. Das 12 tribos de Israel, naquela grande metáfora, Jesus vem depois e forma os 12 apóstolos. E os 12 apóstolos, numa significação mais profunda, quer dizer todos os povos do mundo. Porque nós estamos vinculados a uma família universal, a uma família espiritual que somos todos, mas para que possamos nos dar bem nessa família universal, é preciso que, num primeiro momento, possamos estruturar a nossa família carnal. E como temos nos distanciado do nosso pequeno núcleo familiar. Observe como têm sido os nossos dias da atualidade. Trabalhamos de manhã, estudamos de noite, todo final de semana tem o happy hour, tem a academia, tem os compromissos infindáveis e esquecemos dos familiares. Esquecemos dos velhos pais, esquecemos dos filhos, esquecemos dos invisíveis dentro de casa. E agora vem a praga do Egito, a semelhança, o coronavírus moderno, e nos coloca todo dentro de casa, para que nós agora possamos conversar com o velho pai, escutar do filho o que ele quer de cada um de nós, escutar daquele familiar que nós deixamos invisíveis, o que ele quer conversar conosco. Deus, na sua misericórdia, para nos fazer espiritualizar, vem reestruturando as famílias para que nós possamos, dentro delas, entretecer os laços, visando a recuperar a família universal. E observem, a questão 775 do Livro dos Espíritos é formidável. Quando Kardec indaga aos imortais, o que aconteceria com a sociedade se perdessem os laços de família? E Kardec responde, seria uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência, talvez um termo difícil, complicado, que quer dizer um revigorar. Então, Deus nos coloca dentro de casa, nesse recolhimento do lar, para que nós possamos olhar uns para os outros, abraçar uns para os outros, e ainda que nos espetando de vez em quando, nós possamos nos perdoar. Como Roberto, na sua leitura magistral, a leitura inicial, nos disse que Jesus, ainda no derradeiro instante, perdoou, porque eles não sabiam, porque nós não sabíamos o que estava fazendo. Então, quando olharmos para os nossos familiares, mas você, hein? Quando ele nos violentou, quando ele agiu mal conosco, ele também, por certo, não sabia o que estava fazendo. Porque quando olhamos para o outro, meus amigos, olhamos para um retrato, não olhamos para um filme. Porque o filme tem o depois, o que a pessoa vai ser, o que ela vai se tornar. O retrato é algo estereotipado. Então pensemos nas pessoas assim como nós, alguém que erramos, mas alguém que pode se corrigir e acertar. Perdoemo-las e abracemo-as, porque é isso que deseja Jesus. Um quarto aprendizado, lembrando dos dias do Pêssar, é o aprendizado da tolerância, é o aprendizado da fraternidade, é o aprendizado da união. Porque observem, formam-se as 12 tribos de Israel. E vocês pensam que aquelas 12 tribos eram assim, boazinhas, gostavam umas das outras? Vocês pensam que não tinham desavenças, dificuldades entre elas? Tinham muitas. Mas para formar a grande nação de Israel e comemorar a festa do Pêssar, elas precisavam se unir, elas precisavam deixar as diferenças. E para que se unissem, elas precisavam olhar umas para as outras
e deixar os pontos de divergência para pensar nos pontos em comum. A que conclusão nós chegamos? Precisamos nos afastar do facciosismo. E o que é o facciosismo? Termo bonito, termo talvez complicado que nos legou o benfeitor Emmanuel na sua coleção Fonte Viva. E o que quer dizer esse termo? Diz o benfeitor Emmanuel que os homens hoje em dia se dividem em facções. Há os da facção da esquerda, há os da facção da direita, há os do grupo católico, há os do grupo protestantes, há os do grupo capitalistas, há os do grupo comunistas. Mas esse vírus veio agora, essa praga moderna do Egito, e mostrou que atinge a todos. Não escolhe rico do Alto Leblon ou pobre da Rocinha. Não escolhe o que é o capitalista dos Estados Unidos ou o comunista de Cuba. Não escolhe se é da religião protestante ou da religião católica. E qual o ensinamento que nós tiramos? Que precisamos nos unir, que precisamos estar juntos, que precisamos abandonar as desavenças para estabelecer pontos de união, para estabelecer pontos onde andaremos juntos, porque se estivermos separados, não conseguiremos atingir o inimigo comum, que é o vírus. Assim como aquelas 12 tribos na festa da Páscoa precisou andar juntas, nós precisamos agora olhar uns para os outros, ainda que pensem diferentes de nós, para a grande festa da Páscoa judaica, da Páscoa cristã, da Páscoa dos espíritas, da Páscoa dos que olham uns para os outros sem ver cor, sem ver opção sexual, sem ver credo, sem ver se aquela pessoa é desse ou daquele jeito. Um quinto aprendizado, uma quinta conclusão, seria a conclusão da solidariedade. Esses são dias de solidariedade. E eu vejo Divaldo Pereira Franco, que vai completar 93 anos no próximo dia 5 de maio, dizer que quando somos solidários, jamais seremos solitários. E esses são dias que, apesar de eu estar recolhido dentro do meu lar, eu posso ser solidário. Mas como isso, Rafael? Se eu não posso beijar ninguém, eu não posso abraçar ninguém, como não? Eu aqui nesse instante estou abraçando os amigos do Leôncio Netti, estou abraçando a Luiz, o Paulo Madeira, a Luzia Braga, a Mila, e todos estão comigo nesse instante. Diz o gênio da Renascença italiana, Leonardo da Vinci, que para estar junto, eu não preciso estar próximo, mas eu preciso estar dentro. E o que ele quis dizer? Que quando somos empáticos, nós não precisamos estar abraçados, porque nós estabelecemos a curva da caridade. E como isso se processa? Há exemplos formidáveis. O exemplo do Leôncio de Albuquerque é um deles, levando a palavra de Jesus, a mensagem espírita, aos lares de todo mundo. Há outros exemplos, quando pessoas jovens tomam de listas de supermercado ou listas de farmácia e vão fazer as compras para pessoas vulneráveis. Quando cantores espíritas populares, pelas lives, as mais variadas lives nas redes sociais, cantam para aqueles que estão angustiados. Quando poetas fazem sonetos pelas redes sociais. Quando a fábrica IP dos Beira espíritas começa a confeccionar sabão em barra, renunciando seus lucros para mandar para a favela do Alemão, no Rio de Janeiro. Ou quando a mesma fábrica IP deixa de produzir os famosos detergentes para produzir álcool em gel e distribuir para as pessoas. Nós podemos e devemos ser solidários. Não nesses dias de coronavírus apenas, mas depois deles, porque se o Espiritismo nos demonstra e nos pede alguma coisa, é que nós possamos ser caridosos. Como uma última conclusão, que essa praga moderna do Egito, na grande metáfora, o coronavírus nos faz chegar, é que possamos retornar a Jesus. Porque notem, se a Páscoa é a festa da ressurreição de Jesus, e eu quero fazer um breve à parte.
Porque se para os católicos, meu computador apaga de vez em quando, mas a gente está terminando quase. Se para os católicos Jesus retornou num corpo de carne, nós, os espíritas, sabemos que ele retornou num corpo espiritual para permanecer sempre ao nosso lado, para não nos abandonar nunca. E ele tem estado ao nosso lado desde aquele dia da crucificação, desde aquele abraço na cruz, quando a haste vertical queria nos dizer um caminho para Deus, e quando a haste na horizontal representava um abraço em todos nós. Na correria dos dias modernos, nós temos nos afastado dele, mas ele nunca se afastou de nós. E quando estamos dentro dos nossos lares, repensando as nossas vidas, muitas vezes com angústia, muitas vezes com medo, muitas vezes apreensivos de quando tudo isso vai terminar, hoje é dia da Páscoa. Hoje é dia de pensar que ele veio, que ele retornou e que ele está conosco. Que possamos mirar nele, segui-lo e não nos afastar nele jamais. Talvez seja esse o grande aprendizado desses dias, tal qual no recuado dia dos tempos primitivos, há cerca de 2000 anos atrás, um senador romano de nome Públio Lentulus, que nós sabemos ser o benfeitor Emmanuel, àquela época um homem orgulhoso, um homem severo nos deveres de Roma, também tinha a praga do Egito, a grande metáfora, acometendo a sua filha de nome Flávia. Ela era portadora de hanseníase, a lepra. E a sua esposa, Lívia, que era muito cristã, disse-lhe ao coração: por que você não procura Jesus? Ele está todos os dias no mar, no lago Piscoso de Genezaré, no mar da Galileia. Vá até ele e peça pela nossa filha. E aquele homem orgulhoso não quis dobrar a sua cerviz, mas como amava a sua filha, resolveu ir ao seu encontro. Mas o fez de uma forma escondida. Ao cair da tarde, para que não fosse reconhecido. E indo ao seu encontro, não conseguiu abrir a boca, porque o brilho daquele homem secular o deixou mudo por alguns instantes. E Jesus, dizendo-lhe ao coração, falou mais ou menos assim: senador, não vim buscar o homem orgulhoso, mas vim atender ao coração de uma mãe fervorosa na fé que pede pela filha ranceniana. Mas eu te digo, sou agora um momento decisivo para os seus dias. Podeis escolher seguir-me agora ou esperar que os séculos de sofrimento dobrem a sua cerviz para o meu amor e para a misericórdia de Deus. Públio Lentulus não o seguiu naquele momento. Houve outras encarnações dolorosas, como aquela que se seguiu na pele do escravo Nestório, como outra que se seguiu na pele do escravo Basílio, quando ele, depois de tanto sofrimento, abre os seus lábios e diz: Ave Cristo. Aqueles que te amam e te servem, te saúdam e te congratulam. Que nós possamos, então, aproveitar esses dias de coronavírus, de recolhimento nos nossos lares, e principalmente hoje, que é um dia de Páscoa, para pensar em Jesus, para celebrar essa Páscoa, chamando ele, vivendo com ele, vivendo por ele e perguntando: Mestre, que quereis que eu faça? Como quereis que eu haja no mundo? Porque a festa do Pêssar para os hebraicos é a transição. E nós estamos nesses dias de transição planetária, nesses dias de definição, nesses dias de reforma íntima, nesses dias de regeneração. A festa para os cristãos é quando Jesus ressuscitou. E para nós, os cristãos espíritas, é quando Jesus retorna num corpo espiritual para demonstrar a imortalidade da alma, para dizer que permanece conosco e para nos chamar que caminhemos ao teu encalço, convidando-nos a esses dias de reforma íntima, a esses dias de regeneração dos costumes, a esses dias de paz, de serenidade, de combater o bom combate e de passar pelas pragas do Egito que hoje respondem
pelas tormentas do coronavírus. Eu agradeço a cada um de vocês. Nossa, avancei bastante no tempo. Agradeço ao Leôncio de Albuquerque, rogo a Jesus abençoe a todos e peço, permaneçamos em paz, permaneçamos com fé que Jesus está no leme. Termino com uma oração de José Silvério Horta, quando pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele assim nos disse: Louvado seja, Senhor Jesus, na glória imortal do lar celeste, pelos bens que tu nos destes no evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. De espíritos reverentes, nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos, que desde milênios estamos fugindo à luz que nos elevas. Hoje, Senhor, a nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos e, se possível, vem. Vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar nossa vida, nossa lida, na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Senhor, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa vibre pura e cresça dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos, nessa caminhada incessante, a cada dia, a todo instante, possamos ouvir tua voz. Faze, Senhor, com que nós todos estejamos firmes na fé. Ampara a nossa esperança, socorre nossa pobreza e liberta nossa alma ainda presa de tanto erro nessa multissecular imperfeição. Mestre excelente, estro de toda a verdade, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção, na intimidade sincera, ainda que singela, do próprio coração. Muito obrigado, Senhor da vida, muita paz e feliz Páscoa, meus irmãos. Que assim seja. Um beijo.